Esse caso, na fase arterial, tem 2 lesões, a fase portal, levemente mais hiperintenso, ou praticamente isso, mas na fase hepatobiliar, um é um adenoma e o outro é hiperplasia nodular focal, ou seja, um fica preto e o outro branco na fase hepatobiliar. Aqui, o outro caso de adenoma, vejam que na fase arterial capta uma lesão bem central, né, uma lesão grande, central, uma localização muito ruim para cirurgia. Na sequência em T2 mostra que tem uma captação, não brilha como o hemangioma, tem uma captação que também existe na hiperplasia nodular focal, então isso não nos ajuda. A fase pré-contraste não ajuda em nada também, então a gente precisa da fase hepatobiliar. E aqui, infelizmente, era um adenoma, ou seja, uma lesão grande, central aqui no fim. Aqui eu mostro para vocês na fase dinâmica esse caso, então, ó, a fase do Primovist, né, aqui está predominantemente no segmento 8, essa lesão, tudo parênquima branco, por quê? Porque tem contraste dentro dos hepatócitos, né, então se tem contraste dentro dos hepatócitos, essa lesão o fígado vai ficar todo branco, e aonde não tem receptor que jogue o contraste para dentro do hepatócito, que é o caso do adenoma, a lesão vai ficar preta. Hipointensa. Aqui, a gente pode ter adenomatose, né? Ao invés de um nódulo, podem ter vários. Então, é importante a gente saber a característica dos nódulos na fase, tanto as fases vasculares como a hepatoespecífica. Ó, aqui a gente tem esse nódulo, que é o maiorzinho, e tem outros, né? Se a gente vai correndo aqui, o parênquima hepático, vejam que aqui é veia hepática sem contraste, quer dizer, só tem contraste dentro de hepatócito agora. Ó, aqui tem mais um nódulozinho. Ali atrás tem mais 2 nódulozinhos, e aí a gente vai correndo mais um aqui, ó, outro lá atrás, aqui subcapsular, outro, ó, maior aqui no lobo direito, outro ali no segmento 4, então é uma adenomatose aqui, ó, mais outros 2, junto da vesícula biliar, então certamente tem mais de 10 nódulos aqui, em uma paciente jovem com uma adenomatose hepática. Como é que a gente lauda no ultrassom na suspeita do adenoma? Ele pode ter qualquer característica, então, no segmento tal, presença de nódulo, hipo, hiper ou isoecogênico, sem cápsula, em geral a gente não vê a cápsula, e aí pode ter uma discreta vascularização arterial no interior, ou pode ter vasos distribuídos de maneira desorganizada, aí é mais difícil. Vejam aqui no ultrassom, ó, uma hiperplasia nodular focal muito parecida com o fígado, né? A gente só vê alguma área aqui periférica, mas a ecogenicidade ela é igual e a lesão está aqui. Quando a gente faz o estudo com Doppler, bom, nessa área parece, não é tão cheia de vaso como no outro caso, mas aqui tem vaso arterial que não é a anatomia normal do fígado, né? Ter tanto vaso arterial numa área subcapsular assim. Então, aqui tem realmente mais vaso arterial. Ó, vejam que aqui tem um vaso que vem para cá, outro que vai lá para cima, então a gente pode imaginar que tem essa distribuição em roda de carreta. Na ressonância, como é que se comporta essa hiperplasia? Vejam que aqui começa a fase arterial e a lesão rapidamente encheu. Ela não está indo devagarinho de fora para dentro, ela encheu. E é uma fase arterial boa? É, porque a aorta está contrastada, mas eu já tenho contraste nos ramos portais. Então, é uma fase arterial um pouco mais tardia, que é o ideal para ver lesão focal intrahepática. Na fase venosa, como é que se comporta essa lesão? Ela continua ali, ó, levemente hiperintensa, né? Levemente. Não fez washout. Então, ela continua hiperintensa. Bom, até aqui, eu não sei o que é. Vamos ver a fase tardia, se dá alguma informação a mais, então, na fase tardia. Ó. Todo o contraste já saiu do fígado e a lesão permanece um pouquinho mais hiperintensa. O contraste já está lá na pelve renal, não tem mais contraste nas veias hepáticas, não tem mais contraste nos ramos portais, né? Só tem contraste lá dentro do rim, da pelve renal. Então, até essa fase, ou seja, até esse momento, poderia ser uma hiperplasia nodular focal ou poderia ser um adenoma. O que vai me diferenciar é a fase hepatobiliar.
a fase hepatoespecífica. Vejam como a lesão fica na fase hepatobiliar, ela retém o contraste. Aqui eu não vejo claramente uma cicatriz central, né, até poderia ser aquela zona ali mais lateralizada, mas o mais importante é que é uma lesão que fica hiperintensa na fase hepatobiliar, e aí me dá a segurança do diagnóstico de hiperplasia nodular focal. Então, o diagnóstico está feito, né? A gente não precisa mais nada para comprovar que esse é um hepatocarcinoma. Vejam aqui a veia porta bem contrastada, as veias hepáticas também já estão contrastadas, então essa é uma fase portal. E a fase de equilíbrio, né? A fase mais assim tardia de equilíbrio, pode seguir mostrando o washout ou pode ficar ISO. Ó, nesse caso, seguiu mostrando o washout na fase de equilíbrio. Então, o diagnóstico está feito, né? A gente não precisa mais nada para comprovar que esse é um hepatocarcinoma. A sequência de difusão, aquele mesmo caso mostrando que existe uma restrição à difusão, e aqui é uma restrição verdadeira, quer dizer que o mapa de ADC não mostra essa parte branca. Então, vejam que no mapa de difusão ele segue aqui hiperintenso, né? Não é hiperintenso, ele tem uma restrição à difusão, na verdade. E no mapa de ADC, que não está aqui demonstrado, mas ele não mostra que segue hiper, né? Por quê? Porque é uma restrição verdadeira. Aqui tem mais célula, porque era um hepatocarcinoma, mostrando que existe uma dificuldade das moléculas de água de se movimentarem dentro desse nódulo em relação ao restante do fígado. Como é que nós laudamos o carcinoma hepatocelular? Fígado cirrótico, conforme a gente já viu ali anteriormente, e o nódulo, então, no segmento tal, presença de nódulo hipoecogênico em geral, mas pode ser heterogêneo, pode ser ecogênico também, porque o hepatocarcinoma pode ter gordura, e vascularização no interior ao Doppler, medindo tantos centímetros, e, gente, no contexto de hepatopatia crônica, a característica ecográfica é sugestiva de hepatocarcinoma, sim, não tem problema colocar isso, é importante a gente dar o próximo passo, é importante dar a nossa impressão diagnóstica, não é um nódulo inespecífico, isto muito provavelmente é um hepatocarcinoma no fígado com cirrose. Qual é o próximo passo que a gente sugere? Então, nódulo no segmento tal, para o qual sugiro avaliação complementar com ressonância com gadolínio, a tomografia com contraste segue sendo uma opção, né, para confirmação diagnóstica. Por que a gente não pede o primovício, o contraste hepatoespecífico? Porque a fase arterial é ruim, então se é uma lesão menor, a gente não vai ter aquela captação típica, né, da fase arterial. Então, aqui com contraste intravascular, vejam que essa lesão capta bem. Já com hepatocelular, não capta. Então, porque tem artefato, porque é uma fase, a quantidade, a dose do gadolínio é menor no hepato específico, então, realmente não é bom. Ele pode ajudar em algumas situações específicas.